Boa tarde. Hoje vamos dar início ao nosso estudo de cadeias de Markov. Então, Markov foi um matemático russo que viveu de 1856 a 1922 e desenvolveu algumas teorias que são amplamente empregadas hoje em dia em diversas áreas, como assim, de sistemas de fila, sistemas de manufaturamento, a aplicações por exemplo, planejamento de asfalto de avenidas, assim. As cadeias de Markov, elas possuem uma vantagem, digamos assim, delas serem genéricas a um certo ponto em que, respeitado algumas condições, né, diversos problemas reais eu posso modelar por cadeias de Markov, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, o exemplar de processo de Poisson, o processo de Poisson ele é bem definido, né? Assim, é um processo em que dentro de um determinado intervalo de tempo eu vou fazer observações. Nessas observações eu vou contabilizar quantas ocorrências de determinado evento ocorreram. E para ser processo de Poisson, é importante que exista a independência entre aquelas ocorrências. Então, está bem definido. As cadeias de Markov, eu vou estar ao longo do tempo observando um determinado processo, mas essa observação que eu vou fazer, ela pode ser de uma única variável, de duas, três, de diversas variáveis ao mesmo tempo, né? Eu posso fazer observação contínua no tempo, eu posso fazer observação discreta no tempo. O importante, que a gente vai ver daqui a pouco, é que existe uma certa independência em relação ao passado. Tá? Mas o que exatamente eu estou observando no meu sistema real pode ser, por exemplo, o número de pessoas numa fila. Eu posso ter um sistema que tem 3 filas, ou 4 filas, ou 10 filas diferentes, e observar o número de pessoas em cada uma dessas 10 filas ao mesmo tempo. Eu posso ter um sistema onde eu estou observando uma fila, estou observando o, o prestador de serviço ali para aquela fila, e ao mesmo tempo estou observando fazendo alguma outra observação no sistema em relação por exemplo, o sistema computacional que o operador ali utiliza para atender os clientes. Então eu posso, por exemplo, estar observando 3 aspectos distintos ao mesmo tempo, cada um deles é aleatório e vou estar trabalhando com eles todos ao mesmo tempo, né? Então essa é uma das vantagens da cadeia de Markov. Por isso ela tem tanta aplicação, porque ela é de certa forma genérica, tá? E aí, só para a gente se acostumar com o termo, então em processo estocástico, quando a gente tem um processo que ele é discreto, a gente chama de cadeia, pode utilizar esse termo cadeia, e quando ele é contínuo, a gente pode usar o termo sequência. Então, o processo lá de Poisson, eu poderia chamar, por exemplo, de cadeia de Poisson. Mas a gente não costuma usar esse termo, a gente usa para cadeia mais por causa de Markov. E em relação ao tempo, e aí, cadeia de Markov, como estou dizendo, cadeia, ele é sempre discreto, ou seja, o que eu estou observando, que é aleatório, ele é sempre discreto no tempo, né? Ou ele tem assim, ou ele possui um valor em um determinado momento bem definido, ou ele possui um outro valor bem definido, e todos esses valores são enumeráveis, né? Essa é a minha cadeia de Markov, tá? Ela é sempre discreta em relação aos valores do, do, do que é aleatório, né? E em relação ao tempo, ela pode ser discreta ou contínua, ou seja, eu vou ficar observando ao longo do tempo que está ocorrendo. Eu posso sempre eu posso sempre escolher como eu vou observar. Eu vou exatamente quando ocorrer alguma coisa que é aleatória, eu vou observar, eu vou anotar que exatamente naquele momento ocorreu, isso vai ser o caso contínuo, ou eu vou fazer observações discretas no tempo. Por exemplo, um estoque de peças, eu tenho um estoque de peças e eu estou observando esse estoque para poder fazer encomendas para o meu fornecedor. Eu posso definir que eu vou trabalhar de uma forma discreta, onde eu vou observar toda sexta-feira,
como tá, final da sexta-feira, como está meu estoque, e dependendo do nível dele, eu vou fazer ali uma certa encomenda, né? Então eu vou observar ele toda sexta-feira, todo final do dia na sexta-feira. Então eu estou observando ele de forma discreta. Ao longo da semana vão tendo vendas, o valor ali de quantas peças tem estoque vai mudando, mas eu observo que mudou somente na sexta-feira, final da tarde. A outra situação é, digamos que eu também tenho um estoque de peças, só que esse meu estoque de peças ele é para uma determinada fábrica, onde ali eu tenho sistemas críticos, em que a minha fábrica ela não pode parar, né? Então são peças de reposição e a minha fábrica ela não pode parar. Cada minuto ali parada representa uma perda muito grande. Então eu vou observar esse meu estoque continuamente. Exatamente no momento em que ele ficar abaixo de um nível crítico lá, exatamente naquele momento eu já peço mais peças para o meu fornecedor, né? Então a definição de se eu vou trabalhar no caso discreto ou contínuo, ele vem do problema real. Como é que funciona vem do mundo real, né? Como é que funciona no mundo real? A minha observação ela é contínua ou ela é discreta, né? E aí a minha cadeia, no caso do Markov, ela vai ser ou discreta ou contínua. Temos duas formas de trabalhar. Nós vamos ver as duas mudam. A sistemática ela é bem parecida, vai mudar os cálculos que nós vamos fazer. Mas o resultado no final dos dois ele vai ser bem semelhante, a forma de trabalhar vai ser bem semelhante, tá? Então, assim, formalmente, um processo estocástico ele vai ser uma sequência de valores, né, reais, onde cada valor real desse vai ter um significado ali com o mundo real, né? E eu vou ter uma sequência que vai estar mudando ao longo do tempo, né? Então esse meu xn aqui o x é meu processo estocástico em si, então ele assume valores ao longo do tempo, e o meu n são os momentos no tempo. Aqui começando pelo caso discreto, tá? Então a gente vai primeiro estudar o caso discreto. Então eu tenho um processo, um sistema que eu estou observando de tanto em tanto tempo fixo, né? A cada 1 hora, a cada meia hora, uma vez por semana, uma vez por mês, enfim, de tanto em tanto tempo eu vou observar. Eu não preciso anotar exatamente esse tempo. Eu observei o tempo 1, observei no tempo, digamos que seja de 2 em 2 horas. Então não preciso dizer, olha, observei no tempo 1 hora, no tempo 2 horas, no tempo 4 horas, no tempo 6 horas. Na verdade, esse momento exato no tempo do relógio, digamos assim, eu vou poder calcular. O que vai importar para a gente é a ordem da observação. Então eu tenho a observação 0, tenho a observação 1, que é a observação 2, observação 3, observação 4. Se eu digo que é de meia hora, por exemplo, a minha observação 4 vai ser lá a observação no tempo 2 horas, né? E assim vai. Então, no caso discreto, a gente vai estar observando ali, né? Então, tem aqui minha linha do tempo. E eu estou observando em momentos fixos aqui, né? Todo mundo sempre com o mesmo ΔT ali, tá? Aí eu tenho a minha observação 0, minha observação 1, observação 2, a 3 e a 4, e assim vai. Então x3 é o que eu observei no meu processo, lá no meu sistema real, aqui nesse momento. Então qual foi o resultado do meu experimento aleatório ali, né? Qual foi o resultado e, obviamente, qual o número real que saiu para esse cara aleatório, né? E a forma de trabalhar com a cadeia de Markov, a gente vai estar trabalhando ela relacionando com o tempo, assim, a característica principal para definir que um processo é uma cadeia de Markov é que se eu estou então no tempo n, né? Então eu fiz ali já n observações
E aí eu vou perguntar qual é a probabilidade de que na minha próxima observação, então qual é a probabilidade de que no N mais 1, na minha próxima observação, o meu resultado vai ser um valor J, dado, então, probabilidade condicional aqui, né, dado que a primeira observação saiu um resultado X e 0, na observação 1 saiu um I1, na observação 2 saiu um outro valor, na 3 outro valor, e na N saiu um determinado IN aqui. Na cadeia de Markov, eu tenho uma independência em relação a todo esse passado aqui, só importa o atual. Então, meu xn é o atual. Qual foi a observação atual? Tendo essa minha observação atual, eu calculo qual é a probabilidade de sair um próximo resultado. Então, tem independência em relação a esse passado aqui. Só o que vai importar é isso aqui. Qual é a probabilidade de na minha próxima observação eu enxergar um valor J, dado que agora eu estou observando um valor IN. Então essa é a principal característica da minha cadeia de Markov. E aí então a interpretação que está falando é que a cadeia de Markov é uma sequência de variáveis aleatórias, de forma que eu tenho meu xn mais 1, ele é condicionalmente independente de todo mundo antes do xn. Sempre existe essa independência. Então, eu observei um determinado resultado agora do meu sistema real, ali, do meu processo, né, que estou observando. Dado esse valor que eu observei agora, qual é a probabilidade de que o próximo valor vai ser tanto? Só para eu saber qual é essa probabilidade de ser tanto, depende única e exclusivamente do que eu estou observando agora. Não importa o que eu observei há 1 minuto atrás, o que eu observei 2 minutos atrás, não importa o passado, só importa o momento atual. E é por isso que a gente costuma representar a cadeia de Markov com um sistema de grafo, né? Então a ideia é que o estado da minha cadeia de Markov, ou seja, o resultado da minha cadeia de Markov, na verdade, os resultados do meu experimento, eu vou representar aqui por esses círculos, né? Então cada um desses representa um possível resultado da minha cadeia de Markov, do meu processo estocástico ali. Cada um desses representa um possível resultado. Como eu falei, a cadeia de Markov vai ser sempre discreta, então eu posso sempre representar dessa forma. Se fosse contínuo, não teria como eu representar. Se for, eu tenho 10 possíveis resultados, aí 10 círculos desse. Eu tenho 100 possíveis resultados, 100 círculos desse. Tem uma quantidade infinita que é possível, né? Finito e numerável. Aí eu teria uma quantidade infinita. Obviamente a gente não vai desenhar infinitas ou 1 milhão de bolinhas dessas aqui. Mas essa forma de representar ela é muito útil para a gente entender, visualizar o básico, assim, o comportamento básico da nossa cadeia de Markov, né? Então tem um sistema onde ele tem 4 possíveis resultados. Toda vez que eu observo aquele meu sistema, ele está em algum desses possíveis resultados aí. Se eu vou chamar aqui de 1, meu estado 1. E aí esse estado 1 ele tem uma determinada interpretação real, né? Aqui ele é abstrato, mas ele vai ter uma interpretação real. Então ele vai representar, por exemplo, eu estou observando uma máquina. O 1 representa que a máquina, por exemplo, está desligada. O 2 pode representar que a máquina está ligada, mas está ociosa. O 3 pode representar que ela está ligada e está trabalhando numa carga média. E o 4 pode significar que ela está ligada e trabalhando na carga máxima dela, né? Então cada situação ali que eu observo, eu vou representar aqui para um círculo desse. E a ideia é que nesse caso aqui eu estou observando, primeiro, cadeia de Markov é tempo discreto. Então eu vou observar esse sistema de forma discreta no tempo. Então a cada 5 minutos, por exemplo, né? Assim,
a cada tanto tempo, pra gente, isso não vai influenciar, tá? Não, pode ser a cada 5 minutos, a cada 1 hora, a cada um dia, não vai influenciar na nossos cálculos, esse valor. O que é importante é entender que eu estou observando de forma discreta no tempo. Então, eu observei agora e o resultado ali é 1. A minha máquina está desligada. Então, dado que ela está desligada, qual é a probabilidade de que quando eu vier observar de novo, né, daqui a ΔT, na minha próxima observação, eu vou ter mudado para cá? Qual é a probabilidade que eu vou ter mudado para cá e qual é a probabilidade de ter mudado para cá? Ou seja, se agora eu sei que a máquina está desligada, qual é a probabilidade que na minha próxima observação ela vai estar ligada e ociosa? Vou colocar aqui, digamos que 0,3 essa probabilidade. Qual é a probabilidade de que se agora ela está desligada, qual é a probabilidade quando eu observar ela vai estar ligada e com uma carga média, ligada, trabalhando, mas com uma carga média, digamos que 0,5. Ela está ligada e trabalhando na carga máxima. Vou jogar aqui 0,1. E também pode ter situação em que eu vi que ela não mudou, ela estava desligada, voltei daqui a um certo tempo, né? E ela continua ligada. E ela continua desligada, desculpa, ou seja, ela continua na mesma situação que ela estava. Isso aqui vão ser todas as probabilidades do que podem ocorrer a partir da minha observação. Então a soma de todas essas saídas de um estado, ela tem que dar 1. Então aqui eu já tenho 0,9, né? Então aqui também tem que dar, aqui vai ser 0,1 para a soma de tudo dá 1, né? Então essas são as minhas probabilidades a partir de que a máquina está desligada. Ao longo do tempo, essas probabilidades, dependendo do sistema, essas probabilidades podem mudar. Eu posso ter um sistema em que, olha, eu tenho uma maior demanda em determinados dias da semana. E as probabilidades são assim, nesses dias, e quando a demanda é menor, as probabilidades são de outro formato. Aqui no nosso caso, nas cadeias de Markov que nós vamos estudar, nós não vamos assumir essa mudança nessas probabilidades. Nós vamos assumir que essas probabilidades, elas são estacionárias ao longo do tempo. Ou seja, esse meu processo é um processo estacionário ao longo do tempo, né? Então, eu não tenho mudança nesses valores ao longo do tempo. Então, aqui eu tenho as probabilidades a partir do 1. Eu preciso ter também as probabilidades a partir do 2. Então, se eu estou no 2, ele posso continuar no próprio 2, posso vir para o 1, posso vir para o 3, né? Posso ir lá para o 4. Se eu estiver no 3, eu posso continuar no 3, ir para o 1, ir para o 2, ou ir para o 4. Se eu estiver no 4, eu posso continuar no 4, ir para o 1, ir para o 3, né? E ir para o 2. Assim vai. Então, todas as probabilidades. Com isso, a gente monta assim, essas são as informações que eu preciso ter do meu sistema para eu poder aplicar os cálculos e poder encontrar a função densidade de probabilidade. Então aqui, nesse caso aqui, eu tenho um sistema, eu sei que ele tem 4 possibilidades de resultados. Toda vez que eu observo o sistema, ele está em algum estado desse, né? E ele fica mudando ao longo do tempo. Para esse sistema, eu consigo determinar essas probabilidades de mudança ao longo do tempo. Eu tenho, por exemplo, um log do meu sistema, que diz tudo que ocorreu. Então eu consigo ali calcular. Toda vez que ele estava no 1, 30% das vezes, né? Uma proporção de 0,3 das vezes ele foi para o 2, uma proporção de 0,5 ele foi para o 3, de 0,1 ele foi para o 4, de 0,1 ele foi para o 1, continuou no 1. Toda vez que ele estava no 2, com uma proporção, deixa eu chutar aqui, 0,3 ele continuou no 3, 0 ele voltou para o 1, a proporção dele ter voltado lá para o 1. Isso pode ocorrer, né?
Pode ter um sistema em que, dado um determinado estado, ele nunca muda para um outro. Ele sempre vai para terceiro. Para cá para o 3, vou jogar também, digamos que 0,3. E para cá para o 4, 0,4 a probabilidade. E assim vai. Então eu monto isso aqui. Montado todas essas probabilidades, a gente vai... O que a teoria de Markov nos permite encontrar é qual é a probabilidade ou qual a proporção de tempo que eu permaneço em cada estado se eu observar esse sistema durante muito tempo. Então esse sistema está rodando ali há um bom tempo. Eu não sei nada sobre ele agora. Vou chegar lá e vou observar. Qual é a probabilidade de observar que ele está no 1, ou que ele está no 2, ou no 3, ou no 4? Então, quando eu pergunto isso, basicamente o que eu estou perguntando é, para esse sistema, para esse processo estocástico, qual é a função densidade de probabilidade dele? E eu não tenho essa função densidade de probabilidade. E as cadeias de Markov, o que elas vão me ajudar é exatamente calcular quais são essas funções, qual é essa função densidade de probabilidade, ou seja, quais são as probabilidades de eu estar no 1, no 2, no 3 ou no 4, tanto em regime transiente quanto em regime estacionário. Isso é o que a gente vai ver um pouquinho mais ali na frente. Então o básico é, eu vou observar um determinado sistema. Esse sistema vai ter o que a gente chama de estados, são os possíveis resultados que eu posso observar. Eu não preciso observar uma única variável. Então aqui o meu número 1, meu estado 1, ele pode representar muitas coisas. Assim, ele pode representar o estado da máquina, ele pode representar quantas peças estão em fila, ao mesmo tempo, ele pode representar muitas variáveis ao mesmo tempo. Lá na frente a gente vai ter exemplo, aí vai ficar mais claro isso, tá? Então eu vou observar o sistema. Aqui tem um possível resultado, aqui é outro possível resultado, aqui é outro possível resultado. Assim, graficamente, cada um desses vira aí uma bolinha dessa. Eu vou do sistema calcular, de alguma forma, as probabilidades de, se eu estou em um estado, mudar para o outro. Ou seja, se eu observei um resultado agora, qual é a probabilidade de que o próximo resultado vai ser tanto? Então são essas setas. A partir disso, dessa modelagem, a gente vai poder calcular a função densidade de probabilidade desse processo estocástico. Então a gente tem as probabilidades de transição estacionária. No nosso caso, a gente vai trabalhar com probabilidade de transição estacionária. Então, qual é a probabilidade de que se a minha observação foi o valor i no tempo n, qual é a probabilidade de que no tempo n mais 1 a minha próxima observação é CJ? A probabilidade é a mesma, não importa esse n. Então, se no tempo r é um outro tempo, o r é diferente de n. Se no tempo r eu estava no i, qual é a probabilidade no r mais 1 ir para o j? A probabilidade ela continua a mesma. E aí, como não depende então desses tempos, só depende de que é de uma observação para outra, a gente costuma representar de uma forma mais compacta, né? É o PIJ. PIJ é a probabilidade de eu observar o valor I como resultado e na próxima observação ocorrer o valor J. Assim, bota de outra forma, você pode ter ficado confuso. Dado que eu observei o valor I, então dado que eu observei o valor I, qual é a probabilidade de que na minha próxima observação eu vou observar o valor J? Então P e J são essas probabilidades que a gente foi colocando aqui. Então esse meu 0,3 aqui, ele é a probabilidade de eu estar no estado 1 e mudar para o estado 2, né? Esse 0,3 bem aqui, ele é a probabilidade de eu estar no 2 e na minha próxima observação ainda estar no estado 2, né? E assim vai. Então cada setinha dessa aí representa essa probabilidade de transição, de eu estar num estado e mudar para o outro. Em outras palavras, de eu fazer uma observação e dada essa observação, qual é a probabilidade de que a outra observação vai ser um valor tanto.
Então essa é a probabilidade de transição estacionária em minha cadeia de Markov. Graficamente é interessante, a gente consegue entender o comportamento do sistema, checar se está coerente, se eu não considerei alguma coisa errada. Mas para eu trabalhar, fazer minhas contas, né, principalmente trabalhar de forma computacionalmente, é complicado trabalhar, ter que montar uma estrutura dessa. Então, quando a gente vai trabalhar tanto de forma analítica na mão, né, ou computacionalmente, a gente representa nossa cadeia de Markov de uma outra forma. A gente representa usando uma matriz. O que é essa minha matriz? Essa minha matriz é uma matriz onde eu vou colocar cada elemento IJ dela, vai ser exatamente uma probabilidade daquela IJ, né? Então na minha matriz eu vou ter o elemento 1, 2 daquela minha matriz. Aquele meu elemento 1, 2 na matriz vai ser essa probabilidade aqui. O que aquele elemento, o que aquele númerozinho lá na posição 1, 2 da minha matriz representa? Representa qual é a probabilidade de observar o valor 1, assim, dado que eu observei o valor 1, qual é a probabilidade de observar o valor 2. Então sempre lembrando, é condicional, não é eu vou observar o 1 e depois eu vou observar o 2. Não é nesse formato, né? É dado que eu observei o 1 é certeza, eu estou no estado 1, costumo usar essa expressão, significa eu observei o meu processo estocástico e o resultado foi 1. Dado que isso ocorreu, qual é a probabilidade de eu mudar, da minha próxima observação, eu enxergar o valor 2. Então, qual é a probabilidade de eu estar no 1 e mudar para o 2? Eu costumo usar essa expressão. Aí 0,3 ou o elemento 1J da minha matriz vai indicar isso, né? Então, eu vou ter a minha matriz. E qual vai ser a dimensão, a ordem dessa matriz, como eu vou montar essa matriz? Bem, basicamente, eu vou contabilizar quantos estados eu tenho, então quantos possíveis resultados eu tenho. Nesse caso aqui, eu tenho 4 possíveis estados. Então a minha matriz ela vai ser 4 por 4. Se eu tiver um processo estocástico de 100 estados, minha matriz vai ser 100 por 100. Então assim, o N é o número de estados que eu tenho, o número de possíveis resultados que o meu experimento aleatório tem. Então esse N vai ser a ordem da minha matriz. Minha matriz vai ser N por N, né? E a sequência, a ordem, cada linha, como é que eu vou saber linhas e colunas? Bem, o básico é que eu vou pegar, então eu vou aqui nesse caso 4 por 4, então eu vou ter uma matriz de 4 por 4, onde cada linha vai estar relacionada a um estado. Por uma sequência lógica, né, eu vou dizer, olha, a linha 1 está relacionada com o estado 1, a linha 2 com o estado 2, a linha 3 com 3, a linha 4 com 4. Não precisa ser essa ordem, tá? Eu poderia colocar, olha, poderia colocar ao contrário, a primeira linha está com 4, a outra com 3, com 2, com 1, ou poderia colocar em outra ordem, 4, 2, 1, 3, né? Então a ordem que eu vou colocar aqui, o importante é a mesma ordem eu vou seguir para as colunas, né? Então se eu usei aquela ordem ali, é a mesma ordem que eu vou usar para as colunas. E obviamente eu tenho que lembrar, né? Se eu usar eu tenho que lembrar que o primeiro aqui, a primeira linha está relacionada com o estado 4, né? A segunda linha está relacionada com o estado 2 e assim vai, né? Eu não posso gerar confusão com isso. Então, para não gerar confusão, quando é possível, a gente segue uma ordem que facilita, né? A ordem que facilita aqui é 1, 2, 3, 4. Então a primeira linha está relacionada com o estado 1, a segunda linha com o estado 2, a terceira linha com o estado 3, a quarta linha com o estado 4. Colunas, a mesma ordem, 1, 2, 3, 4. Então eu vou ter o elemento 1, 1. O que é esse elemento 1 aí? É a probabilidade de eu estar no estado 1 e continuar no estado 1, né? Então essa probabilidade bem aqui, né? Entre lá, 0,1, né? O elemento 1, 2, então é sempre da linha para a coluna. 1, 2 é a probabilidade de que eu observei o valor 1
Então, dado que eu observei o valor 1, qual é a probabilidade que eu vou observar o 2? Então, qual é a probabilidade de eu estar no 1 e mudar para o 2, né? Aí esse valor bem aqui, né? 1, 2. Aí seria lá 0,3. 1, 3. Dado que eu observei o valor 1, qual é a probabilidade de eu observar o valor 3 agora? Esse bem aqui. 0,5. E assim vai, né? E o último lá, 1, 4. Esse aqui, né? Aí 0,1. E assim a gente monta todas as linhas da minha matriz, né? Nossa matriz de transição de um passo, a gente chama. O que é importante nessa matriz, depois que eu monto, é eu checar para ver se eu montei certinho. Então, cada linha está relacionada com um estado e são as setas de saída desse estado, né? Se a gente observar o gráfico aí em cima, são as setas de saída desse estado. Então, é tudo que pode ocorrer, dado que eu observei, no caso aí, o valor 1. Se é tudo que pode ocorrer, então a soma de tudo tem que dar 1. Então, toda vez que eu somar todo mundo numa linha, a soma da linha tem que dar 1. Se não der 1, é porque tem alguma coisa errada, né? Ou tá, se der menor do que 1 porque está faltando, se é maior que 1 é porque tem alguma coisa a mais. Todos esses valores eles são probabilidades. Como eles são probabilidades, tem que respeitar aqueles axiomas lá, né? Então eles não podem, não pode ter valor negativo, né? Não existe probabilidade negativa e nem existe probabilidade maior do que 1, né? Então sempre a minha matriz tem que respeitar essas duas regras. São probabilidades, então tem que respeitar a regra de probabilidade, sempre entre 0 e 1, os valores, e a soma da linha sempre tem que dar 1. Quando isso ocorre, a gente diz que ela é uma matriz estocástica. E essa matriz estocástica vai ter algumas propriedades que a gente vai ver aqui na frente. Então essa é a minha matriz de transição de um passo. É a matriz que representa o comportamento dinâmico do meu sistema. Então, se dado que eu observei o valor 1, qual é a probabilidade de que a minha próxima observação eu vou observar o valor 1 de novo? Dado que eu observei o valor 1, qual é a probabilidade que na minha próxima observação eu vou observar o valor 0? Então, dado que eu observei o valor, aqui, fosse continuar essa sequência aqui, dado que eu observei o valor 2, qual é a probabilidade que na minha próxima observação eu vou observar o valor 1? E assim vai. Então, ele indica como é o comportamento dinâmico do meu sistema. E essa matriz, ela traz exatamente a mesma informação que o gráfico traz. Só que ela traz essa informação de uma forma mais uma forma melhor de trabalhar computacionalmente e de fazer contas, né? Digamos assim. E essa é uma matriz de transição de um passo. Como eu disse, ela é estocástica, todo mundo entre 0 e 1, e a soma da linha sempre igual a 1. Então, toda vez que eu for trabalhar com cadeia de Markov, eu tenho que entender, eu tenho que confirmar que tem independência entre o passado. Então, dado que agora eu observei o valor 1 e antes eu observei o valor 0, qual é a probabilidade de que a minha próxima observação vai ser o valor x? Então, esse 1 agora, ele importa. Mas eu ter dito que antes eu tinha visto 0, isso não importa. Eu tenho que garantir que tem essa independência esse passado. Só importa o valor atual. Então, garanto que o meu sistema tem essa característica. Monto a minha matriz. A partir daí, a gente pode calcular a função densidade de probabilidade desse meu processo estocástico, que é qual é a probabilidade de eu observar o valor 1, ou observar o 2, ou 3, ou 4, e assim vai. Depende de quantos resultados possíveis, quantos estados a minha cadeia tem, né? Então, eu vou calcular a minha função densidade de probabilidade. E aí, aqui um exemplo, então, um diagrama de transição de estados, né? Eu tenho esse diagrama aqui de transição, tenho o estado 0, 1 e 2. Cada estado desse tem um significado, tem uma interpretação lá real. O 0 significa alguma coisa do sistema real, 1 outra coisa, 2 outra coisa. E eu tenho essas setas, né? Onde não tem seta é porque a probabilidade é 0. Então não tem uma seta do 1 para o 2, né?
Então significa que a transição do 1 para o 2 ela é 0. Né? Então o meu elemento 1, 2 aqui na matriz está zerado. Eu não tenho uma seta do 0 para o 1. Então se eu não tenho uma seta aqui do 0 para o 1, significa que do 0 para o 1 é 0 a probabilidade. Assim vai. Aonde tem as setas, é porque existe ali uma determinada probabilidade. Né? Para me organizar melhor, né, a nossa matriz seguiu a ordem numérica aqui, 0, 1 e 2. Então 0, 1 e 2. 3 estados, matriz 3 por 3. Mesma ordem seguida na linha, mesma ordem para a coluna. 0, 1 e 2. O elemento 0, 0 da minha matriz é essa probabilidade do 0 para o 0. Então, valor A lá. Do 0 para o 1 não tem transição aqui. Então significa que é 0. Estava falando agora há pouco. Né? E do 1 para o 2. Do 1 para o 2, a soma da linha tem que dar 1. Né? Então do 1 para o 2 vai ter que ser 1 menos A. Exatamente para a soma dar 1. E obviamente o meu A vai ter que ser um número entre 0 e 1. Né? Do 1 ele só tem transição para ele mesmo aqui. Né? Só tem seta para ele mesmo. Então significa que é 1 a probabilidade. Então, se eu chego no 1, eu não saio mais do 1. Essa é a ideia. Eu continuo sempre no 1 lá. E aí tem aqui o 1, no elemento 1, e 0 para outros casos. E quando eu estou no 2, eu posso ir para o 0 com uma probabilidade B, eu posso ir para o 1 com uma probabilidade C, e posso observar novamente o 2 com uma probabilidade D. Então B, C e D são as probabilidades. Se eu somar o B, C e D, tem que dar 1. Né? Então o A tem que estar entre 0 e 1 para a soma da linha dar 1, e porque ele significa probabilidade. B, C e D tem que estar entre 0 e 1. Eles têm que estar entre 0 e 1 porque eles são probabilidade. E a soma da linha representa... A soma da linha tem que dar 1. Então essa é a minha matriz de transição de um passo. A partir dessa matriz de transição de um passo, nós podemos utilizar a chamada equação de Chapman-Kolmogorov para calcular as probabilidades em n passos. Então, eu sei as probabilidades. Né? Se agora eu observei o valor 1, qual é a probabilidade da minha próxima observação ser o valor 2? Só importa esse que eu observei ser 1 agora, que eu observei 1 agora. O passado não importa. Mas eu posso perguntar, olha, dado que agora eu observei o valor 1, qual é a probabilidade de que daqui a 3 observações eu vou enxergar o valor 2? Né? Tá? Então, não importa o que teve ali pelo meio. Né? Então, assim, eu estou aqui na minha linha do tempo. Tem meus momentos de observação, né? Estou aqui no tempo n. Nesse tempo n, o meu resultado lá foi o valor 1. No tempo n mais 3, eu vou observar ali um valor. Eu quero saber qual é a probabilidade, dado que agora... Então, dado que agora, no tempo n, eu observei o valor 1, qual é a probabilidade que no n mais 3 eu vou observar, por exemplo, o valor 0? Então, qual é a probabilidade de que aqui o valor vai ser 0? E no meio, não importa. Tá? Não importa o que ocorreu aqui no n mais 2, no n mais 1 e no n mais 2. O que importa é que no n eu estou enxergando 1 e no n mais 3 eu quero enxergar o valor 0. Qual é essa probabilidade? Então, basicamente o que vai ocorrer é que eu vou pegar todas as possibilidades que existem. Então, eu estou no 1, né? Eu estou no 1 e quero chegar lá no 0. Isso pode ocorrer como? Eu estar no 1, continuar no 1, continuar no 1 e depois mudar para o 0. Eu estar no 1, continuar no 1, mudar para o 2 e depois para o 0. Eu estar no 1, continuar no 1, ir para o 3 e depois mudar para o 0. Digamos que eu tenho esses 4 estados, 0, 1, 2 e 3. Né? Outra possibilidade, eu estar no 1, mudar para o 2,
mudar para 1 e depois 0. 1, 2, 2, 0. Enfim, eu vou pensar em todas as possibilidades que existem, de caminhos possíveis, em que eu vou partir do 1 e vou chegar no 0. Então eu vou pensar nesse formato. Cada caminho desse me dá uma probabilidade. Então eu tenho aqui, daqui para cá, a probabilidade é P11. Então se eu estou no 1, qual a probabilidade de eu mudar para o 1? Daqui para cá é P11 também. Se eu estou no 1, qual a probabilidade de mudar para o 1? Daqui para cá é o P10. Se eu estou no 1, qual a probabilidade de eu mudar para o 0? Qual é a probabilidade de eu seguir esse caminho? Então, o que a gente disse é que, basicamente, assim, eu tenho independência sempre do passado, né? Dado que eu estou no estado agora, qual a probabilidade de mudar para o outro? Esse passado não importa. Essa probabilidade aqui, ela é sempre a mesma. Então, quando eu estiver no 1, a probabilidade de eu mudar para o 0 vai ser esse aqui. Não importa que eu estava nesse cara aqui. E assim vai. Então existe sempre a independência entre eles. Se existe essa independência entre eles, então a probabilidade de eu seguir esse caminho aí é simplesmente eu fazer o produto desses três. Então, dado que eu estava no 1, mudar para o 1, P1. Dado que eu estava no 1, mudar para o 1, P1. Dado que eu estava no 1, mudar para o 0, P1, 0. Então, o produto dos três me dá a probabilidade de pegar esse caminho. E esse caminho aí é o que eu quero. Eu estar no 1 e terminar depois de 3 observações no 0. No de baixo, a mesma ideia. Vou para cá e para cá. Aqui é P11, aqui é P12, do estado 1 para o 2, e aqui é P20, mudar do 2 para o 0, do estado 2 para o 0. Se eu multiplicar, eu tenho a probabilidade de pegar esse caminho. Então, para cada caminho, a probabilidade de ocorrer exatamente aquele caminho é só ir multiplicando essas probabilidades. Todos, né, teriam vários outros aqui para baixo, né? Todos respondem o que eu quero. Tá no 1 e terminar no 0. Cada um deles é um caminho diferente. Eu não estou repetindo o mesmo caminho, né? Eu tenho um caminho diferente ali. Então, como eles são caminhos diferentes, eles são resultados diferentes, são sequências diferentes, para eu calcular a probabilidade que eu quero, o que eu vou basicamente fazer é somar tudo. Então, eu vou somar todas essas probabilidades. Eu vou somar esse produto com esse outro produto aqui, com um produto que ia aparecer aqui, com um produto que ia aparecer aqui, e assim vai, né? Então, aquela equação de Chapman com Mogorov é exatamente isso, né? Então, eu estou no 0 no I, e lá no N eu quero chegar no J. Vou ter vários passos intermediários aqui. Então, todos os caminhos possíveis saindo do I para chegar no J, né? Esse sai fazendo o produto. Então, esse somatório aqui é esse somatório de todas as... né? Esse somatório aqui é a soma de cada um desses caminhos aí, né? E em cada caminho desse aí eu tenho a probabilidade de um vezes o outro. Então essa é a minha equação de Chapman com Mogorov. E aí essa equação de Chapman com Mogorov, basicamente o que ela nos dá é, se a gente organizar e observar aqui o que está ocorrendo, o que ocorre é o seguinte: eu tenho a minha matriz de um passo, matriz de transição de um passo. Eu vou pegar aqui e vou fazer o produto dela com ela mesma, a matriz de transição de um passo. Então, quando eu fizer isso, como é o cálculo, né? Como é o resultado lá? Vai aparecer outra matriz, né?
aqui é N por N, né? Essa minha matriz aqui é N por N, a ordem dela. Obviamente, como é a mesma matriz, aqui vai ser N por N. E o resultado vai ser outra matriz N por N. Quando a gente fizer o produto, vai ser linha por coluna, né? Então, esse meu primeiro elemento aqui, esse primeiro resultado aqui é a primeira linha com a segunda, com a primeira coluna. Esse outro aqui é a primeira linha com a segunda coluna. O outro, primeira linha com a terceira coluna, e assim vai, né? Esse daqui vai ser a segunda linha com a primeira coluna. O outro aqui, segunda linha com a segunda coluna, e assim vai. Então, quando a gente faz esse produto, né? Então vai ser o esse vezes esse, mais esse, vezes esse, mais esse, vezes esse, e assim vai. O resultado é exatamente o mesmo que eu tenho quando a gente lista todos os possíveis caminhos, né? A gente lista todos os possíveis caminhos e soma tudo, calcula, multiplica as probabilidades, soma tudo. Então a probabilidade de 2 passos, que a gente chama, né? Seria essa matriz aqui. É eu pegar a matriz e multiplicar ela por ela mesma uma vez, né? Assim, ou pegar a matriz e levar ela ao quadrado, digamos assim, né? Se eu quero 3 passos, é a matriz multiplicar dela por ela mesma, Se eu quero uma matriz de 5 passos, ela feita dessa forma 5 vezes. De n passos, ela dessa forma n vezes, né? E como ela é uma matriz estocástica, eu posso fazer da seguinte forma: eu quero então uma matriz de n passos, seria pegar ela por ela n vezes. Essa matriz de n passos, eu posso fazer uma matriz de r passos e somar com o que falta para chegar no n mais r, no que falta para chegar no n. Assim, eu quero a matriz de 5 passos. Essa minha matriz de 5 passos eu posso fazer pegando a matriz de 3 passos e multiplicando pela matriz de 2 passos, né? Ou fazer a matriz de 3 passos multiplicado pela de 1 passo vezes a matriz de 1 passo, né? Ou fazer da forma mais de 1 passo, ela por ela, que 5 vezes, né? Pode ser também a de 2 passos. Deixa eu ver aqui. Pode ser também a matriz de 2 passos multiplicado pela matriz de 2 passos, no final multiplicado pela matriz de 1 passo, né? Então o importante é que a soma desses carinhas aqui, né? Aqui que não tem nada é porque é 1, né? A soma deles tem que dar exatamente a quantidade que eu estou pedindo aqui, tá? Então é uma matriz de 5 passos. Quando a gente fala 5 passos, não sei se acho que eu não falei, né? Quando a gente fala em passo, a gente está falando a número de observações, tá? Então é uma matriz de 5, eu dei 5 passos, significa que eu fiz 5 observações no tempo, né? Então é uma matriz de 5 passos, é uma matriz de 1 passo. Eu fiz uma observação e depois fiz outra. De 1 para 1, aquela nossa primeira matriz, mais básica. Matriz de 2 passos. Eu fiz a primeira observação, depois fiz uma outra observação e depois fiz mais outra, né? Então, eu estava pegando aqui a linha do tempo, né? Eu fiz uma observação e fiz outra. Daqui para cá, 1 passo, né? Se eu fizer outra observação, mais outro passo. Outra observação, mais outro passo. Minha matriz de 2 passos. Eu fiz uma observação aqui, fiz uma observação intermediária e finalizei aqui. Então, daqui para cá vai ser a probabilidade. Aí essa probabilidade em 2 passos, né? Daqui de eu estar no I e chegar no J aqui, vai ser dado pelo elemento 1, 2, né? Pelo meu elemento IJ do produto das matrizes, né? Vou pegar a minha matriz de 1 passo, multiplicar por ela, o resultado vai ser uma norma matriz, o elemento IJ dessa norma matriz é essa probabilidade aqui. E assim vai, né?
Por hoje, a nossa aula encerra aqui, tá? Nessa parte de modelagem de matrizes de N passos. Eu vou colocar um exercício em que o objetivo desse exercício é vocês verificarem, vai ser para vocês fazerem em algum software matemático, tá? Pode ser desde planilha Excel, Octave, MATLAB ou qualquer Python, qualquer software matemático que vocês tiverem aí, tá? Vou passar uma tarefa que é modelar nos diagramas de algum determinados problemas que eu vou passar, montar as matrizes e fazer algumas continhas com essas matrizes, nesse sentido de sair multiplicando matrizes com matrizes para vocês entenderem esse resultado, vocês verem na prática isso que eu estou explicando para vocês, tá? Então essa é a primeira parte da nossa aula. Nossa próxima aula vai ser a gente chegar ao cálculo realmente da função densidade de probabilidade, e a nossa terceira aula de cadeia de Markov vai ser em relação a cadeia de Markov a tempo contínuo, tá? Então a gente está vendo cadeia de Markov a tempo discreto, depois a gente vai ver cadeia de Markov a tempo contínuo, tá? Então bons estudos. Eu vou postar, daqui a pouquinho eu posto também a lista de exercício para vocês fazerem esse primeiro estudo, esses primeiros testes, tá? Até mais, boa tarde.